Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 2 e o título da lição é A Formação do Mundo. Está conosco mais uma vez Michelson Borges, que é pesquisador do tema de criacionismo, é também ele jornalista de profissão e também é editor da Casa Publicadora Brasileira. Ele, juntamente com a Casa Publicadora, nos últimos anos editaram esses livros. Um deles é Por que Creio, né? Um livro muito interessante que tem que ver com criacionismo. E também este outro livro, A História da Vida, uma pesquisa feita em relação ao criacionismo. Esses livros você pode pedir à Casa Publicadora Brasileira, que é a que produz esses livros. Bem-vindo, então, Michelson Borges, a mais uma lição. É um prazer, pastor, estar de novo com você aqui nesse programa tão importante. Vamos fazer uma oração e em seguida entraremos ao esboço de nossa lição. Por favor. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, mais uma vez pedimos que Teu Santo Espírito nos auxilie na compreensão deste tema tão importante que tem que ver com nossas origens e também com a esperança que temos no futuro. Abre nosso entendimento. Esteja também com as pessoas que neste momento nos ouvem, nos assistem por meio da internet. Que Teu Santo Espírito esteja ao lado delas também. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tenho aqui em minhas mãos um carrinho de bebê. Alguém ganhou este carrinho em um desses momentos especiais que se tem para poder homenagear a pessoa que vai dar à luz. Mas este carrinho de bebê representa o carinho que as mães e os pais têm quando esperam a chegada do bebê. Eu me lembro que minha esposa, antes do nascimento do nosso primeiro filho, preparou a casa, desinfectou o quarto, colocou aquele verso no quarto. Ela evitava que entraram moscas, enfim, tudo bem enfeitado, bem ajeitado. O propósito era preparar a vinda do bebê, a chegada do bebê. Foi uma emoção muito grande colocar pela primeira vez aquela criatura, aquela criança, aquele verso preparado para ele. Esse será nosso tema de estudo nesta semana. E o foco será compreender a importância do planejamento divino na criação e como isso afeta drasticamente nossa vida, nossa visão de Deus e, portanto, nosso relacionamento com Ele. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão do texto. Vamos a ter nesta compreensão do texto dois pontos bem específicos. O primeiro, Deus criou a terra para ser habitada. Planejamento. Em segundo lugar, detalhes e cuidados de Deus na criação. Esses dois pontos nós vamos desenvolver no esboço da lição da Escola Sabatina. A primeira pergunta é, Gênesis menciona que no princípio criou Deus. Que tempo é esse? Pastor, não existe assim um consenso, mesmo entre os criacionistas, no que diz respeito a esse no princípio. Há aqueles que acreditam que esse no princípio seria uma menção à própria criação do universo, todo o universo. Já há outros que pensam que esse no princípio se refere talvez à criação do sistema solar ou mesmo apenas da Terra. Realmente Moisés não especifica isso. O fato é que, e isso é indiscutível entre os criacionistas, é que a vida na Terra foi criada há alguns milênios num período de 6 dias de 24 horas. Então, e há pessoas inclusive que se ressentem um pouco, porque Moisés foi tão resumido, tão enxuto nas palavras ali em Gênesis, porque não especificou um pouco mais, não detalhou isso cientificamente, né? Há uma boa razão para isso. A Bíblia, ela começou a ser escrita por Moisés num tempo em que a ciência, como a conhecemos, nem sequer era imaginada. Então, naturalmente, Moisés não poderia usar uma linguagem científica, do contrário, a Bíblia ficaria, efetivamente, oculta da compreensão das pessoas por muitos séculos. O que Moisés faz, então, é usar uma língua que era a língua dos escravos, uma língua simples, o hebraico, e não os complicados hieróglifos que ele aprendeu no Egito. Ele poderia ter usado essa língua, mas o que aconteceria?
novamente a Bíblia ficaria oculta da compreensão das pessoas, porque os hieróglifos só foram traduzidos por Champollion em 1798. Então, durante muito tempo, a Bíblia seria um livro misterioso, indecifrável. Usando o hebraico, Moisés faz com que a Bíblia, claro que ele, inspirado por Deus, faz com que a Bíblia seja um livro acessível, desde que foi composto, desde que foi escrita. E a linguagem simples da criação, primeiro dia, segundo dia, o que Deus fez, como Deus organizou, é uma linguagem para que seja compreendida por todas as pessoas em todas as épocas. Então temos ali um relato realmente bem resumido, que hoje pode ser ampliado, de alguma forma, por cientistas criacionistas que pesquisam isso mais a fundo. Que luz foi aquela que Deus criou no primeiro dia da semana da criação? Se o quarto dia foram criados os astros, né? Esse é um outro ponto controvertido, né? Que luz é essa que aparece no primeiro verso que diz, haja luz, no primeiro capítulo, haja luz e houve luz. De fato, somente no quarto dia é que nós vemos a menção à criação do Sol, da Lua e das estrelas, tema que será retomado numa lição posterior. Mas aqui, alguns supõem que essa luz possa ser a luz do próprio Deus, porque a Bíblia diz que Deus é luz. Jesus também disse de si mesmo, né, que ele é a luz do mundo. Portanto, Deus iluminou aquele setor do espaço em que estava criando e organizando, né, o planeta, como o berço, né, é preparado, o quartinho é preparado para os bebês chegarem, né? Então Deus preparando ali o local, o lar que seria habitado por seres humanos. Tudo com muito carinho. E começa com a criação da luz, porque a luz ilumina a fim de que já possa haver tarde e manhã, o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4. Então Deus coloca o Sol como uma fonte fixa de iluminação para a Terra e os planetas que são nossos vizinhos no sistema solar. Efectivamente, também a atmosfera e as plantas também falam de um design de um design inteligente de Deus. E em que sentido isso acontece? A atmosfera, ela fala de design inteligente no sentido de que os gases que a compõem são realmente ajustados na proporção ideal, correta, necessária para a manutenção da vida. Para você ter uma ideia, se houvesse apenas 1 ou 2% a mais de oxigênio na atmosfera, qualquer incêndio seria inapagável, porque haveria muita combustão. Menos que isso já torna o ar um tanto não muito respirável, não é? Haja vista a necessidade de equipamentos especiais quando se sobe as montanhas e assim por diante. Então, a proporção dos gases ali na atmosfera revela, sim, um design, um projeto, um planejamento, porque ele é exatamente aquilo que precisamos para viver. Um outro gás que poderíamos mencionar, né, o gás carbônico. Há apenas um pequeno traço ali de gás carbônico na atmosfera, 0,00 alguma coisa, mas o necessário, vital, para que haja o ciclo da vida, para que haja o ciclo do carbono promovido, né, pelas plantas, do qual elas participam. Se não houvesse esse pequeno traço de gás carbônico, as plantas morreriam, e nós também por consequência. Mas se houvesse mais do que apenas esse traço, haveria um efeito estufa em larga escala e nós teríamos problemas graves aqui na Terra. Então você pode perceber que o ajuste da atmosfera para que seja respirável e mantenha a vida revela esse design. E os seres vivos que estão aqui também falam disso. Eu poderia mencionar aqui o sonar do golfinho, que os cientistas, os pesquisadores imitam, né, quando colocam isso nos submarinos e navios. O golfinho já tinha isso há muito tempo, desde que foi criado. Poderíamos mencionar a engenharia do voo, as aves migratórias que não erram o caminho e usam um sistema de GPS muito sofisticado, né? Sofisticado. Eu poderia mencionar, por exemplo, o pescoço da girafa. Como assim? Veja, a girafa tem um pescoço tão alto que se ela não tivesse o mecanismo de válvulas que há ao longo de todo o seu pescoço, ali nas veias, ao baixar a cabeça, ela teria um AVC instantâneo. E ao levantá-la, ela teria uma baixa de pressão e poderia desmaiar. Isso não acontece. Ela abaixa e levanta a cabeça tranquilamente, porque Deus, o Criador, o grande designer, colocou válvulas que regulam a pressão ao longo de todo o pescoço dela. Para mencionar apenas 3 exemplos, poderíamos ficar com vários outros do reino animal e vegetal que revelam, sem dúvida, as digitais do Criador. Que bênção, não? Saber que nós vimos da mão de Deus e não da casualidade. Vamos passar logo a nossa terceira parte do esboço, que é a aplicação. A lição desta semana reafirma o poder de Deus sobre a vida de quem crê. Como Ele atua? Como é que Deus atua na vida dos que creem?
Há um texto bíblico, inclusive, em 1 Coríntios 4:6. Exato, pastor. A lição desta semana começa mencionando o Deus Criador da luz, né? E o preparo carinhoso da terra para receber os seres humanos. Então fala de um Deus que ilumina as trevas, um Deus que prepara o caminho, né? Que ajusta os nossos passos. E o interessante é que justamente em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 6, nós lemos assim. Primeira ou segunda? Segunda Coríntios 4, okay. Verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu acredito, isso claro, é um ato de fé, que a luz do primeiro dia foi exatamente a luz de Deus. Porque aqui diz que é o mesmo Deus que ilumina o nosso coração. O coração humano, naturalmente, ele depois do pecado, ele é tomado pelas trevas. Há um vazio no ser humano. A contrafação dessa verdade são as tentativas aí de promover meditação transcendental, busca da luz interior. Só que quando o ser humano se volta para si, para dentro de si, percebe que há vazio ali, que há trevas. E essas trevas, assim como as trevas primordiais de antes de Deus organizar a terra para ser habitada, essas trevas do coração humano, que também revelam desordem, confusão, devem ser iluminadas pelo mesmo Deus que disse, haja luz. Para ordenar a vida do ser humano. Exatamente. Ele organiza, ele ilumina, ele dá um rumo e um sentido e dá esperança. Portanto, esse verso, para mim, assim como Gênesis 1, fala de um Deus, o Deus da luz, o Deus que ilumina as trevas do coração humano escurecido pelo pecado. Vamos passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Seguindo o exemplo de Jesus, de um Deus planejador, de um Deus que planeja todas as coisas, os seres humanos também devemos seguir o exemplo de Deus ao planejar um pouco nossas vidas, especialmente o que tem a ver com nossa vida espiritual. Pergunto se planejar, por exemplo, o tempo para passar com Deus na manhã, planejar o culto familiar, planejar as finanças da família, planejar sempre faz bem, porque reflete o caráter de Deus, um Deus de ordem e um Deus que quer que todas as coisas sejam conforme a sua vontade. O que pensam vocês se nesta parte final da lição podemos tomar uma decisão, refletir um pouquinho o caráter de Deus, que é um Deus que planeja as coisas. E especificamente eu gostaria de convidar vocês a planejar um assunto fundamental para a vida cristã, que é o culto familiar. Por que não nos reunir todas as manhãs, um pedacinho de tempo? Por que não planejar, juntamente com nossa família, um pouco de tempo nas noites, em vez de terminar olhando televisão, em vez de terminar simplesmente vendo internet? Por que não nos reunir, planejar nos reunir para ter um encontro com Deus e agradecer por um dia? Vale a pena. Deus abençoe esta decisão, de tomar a decisão de poder ter um encontro com Deus de manhã e de tarde, como pessoalmente e também como família. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor é nosso Criador, porque o Senhor estabeleceu os tempos e também o Senhor planejou a vida e a existência do ser humano. Ajuda-nos a planejar também nossa vida, especialmente relacionada para melhorar nossa relação contigo. Abençoe tua palavra sempre e esta decisão, no nome de Jesus. Amém. Amém.